Função. Conceito de função. Em nosso dia a dia, usamos medidas em diversas situações para indicar o comprimento de uma corda, a velocidade de um automóvel, a temperatura de uma região, a profundidade de um rio e etc. Toda característica que possa ser empregada por uma medida é chamada de grandeza. São exemplos de grandeza: comprimento, área, volume, velocidade, pressão, temperatura, altitude, profundidade, tempo, massa e vazão, entre outras. A variação da medida de uma grandeza associada a um objeto pode depender da variação das medidas de outras grandezas. Por exemplo, o crescimento de uma planta depende do tempo. A taxa de evaporação das águas de um rio depende da temperatura. A pressão atmosférica depende da altitude. Para estudar essas situações e essas relações de dependência, podemos recorrer a equações matemáticas que relacionem as grandezas envolvidas. Então vamos estudar uma situação problema. Devido ao racionamento de água, a cada 6 dias, uma região do Distrito Federal fica sem água durante pelo menos 24 horas. Uma torneira aberta durante 5 minutos representa um gasto de 80 litros de água. Marcos esqueceu a torneira aberta por 30 minutos. A quantidade de litros que foi desperdiçada, calcule essa quantidade. Qual é a quantidade? Então, tão comum é um dia após o racionamento esquecermos uma torneira aberta. Então vamos resolver essa situação problema. Analisamos aí uma torneira com a vazão de água, tá? Essa torneira aí, ela está despejando água em uma caixa cúbica, e vamos estudar essa situação. Então, após um minuto, sabemos que durante 5 minutos o gasto é de 80 litros de água. Isso em 5 minutos. Mas qual é o desperdício em 1 minuto? Apenas 1 minuto. Então vamos dividir esse nosso tempo de 5 minutos em 5 partes de 1 minuto. Qual vai ser o gasto? Para isso, podemos fazer através de uma regra de 3 simples que você aprendeu no ensino fundamental. Então, para isso nós colocamos 2 colunas, no caso aí um com tempo e a outra com litros, que é a capacidade. Sabemos que em 5 minutos o desperdício foi de 80 litros e queremos saber em 1 minuto qual será o desperdício. Multiplicamos cruzado, obtemos aí 5 vezes x, 5x, e 1 vezes 80, 80. Então 5x é igual a 80. O 5 que está multiplicando passa dividindo. 80 dividido por 5, 16. Então sabemos que o desperdício durante 1 minuto é de 16 litros de água por minuto. Vamos colocar essa situação em uma tabela. Então sabemos que em 1 minuto o desperdício é de 16 litros de água, 16 vezes 1. A cada minuto eu multiplico por 16. Em 2 minutos, como essa é uma relação proporcional, se eu dobrei o tempo, também vai dobrar o desperdício. 16 litros agora vezes 2, 32 litros será o desperdício após 2 minutos. Após 3 minutos,
16 vezes 3, sempre multiplicando por 16, porque a cada minuto o desperdício é de 16 litros. Então, para 4 minutos, nós temos 16 vezes 4, que corresponde a 64 litros. E em 5 minutos, nós já sabemos, nós vimos ali no enunciado lá em cima da questão, que em 5 minutos o gasto seria de 80. Ou seja, 16 vezes 5 é igual a 80. O que aconteceu foi que Marcos deixou essa torneira ligada por um tempo maior que 5 minutos. Tivesse deixado 5 minutos, teria gastado 80 litros de água. Só que ele deixou um tempo 6 vezes maior que este. 6 vezes maior que 5. 6 vezes 5 não é 30? Então, o consumo dele será provavelmente 6 vezes maior que 80. 6 vezes 80, que é 480. Para isso, você poderá simplesmente fazer a conta. Substituir aqui 16 vezes 30. 16 vezes 30 é 480. Então, de uma forma geral, nós podemos descrever uma expressão que relaciona o tempo T com a vazão em litros. O tempo T em minutos com a vazão em litros. Essa relação, pelo que você está percebendo, será 16 vezes o valor desse tempo. Então, V igual a 16T é uma expressão que nos dá o valor do gasto, ou no caso aí no desperdício de água, a cada minuto. Basta multiplicar por 16. Podemos também observar esta situação através de um gráfico. Esse é um gráfico, é o sistema cartesiano ortogonal, que estudaremos adiante. Nós temos dois eixos, no caso aí o eixo dos minutos, representado pela letra T, esse eixo horizontal, e temos um eixo vertical, representado pelos litros, pela vazão, pelo desperdício. E vamos observar como se faz a leitura deste gráfico. Então, para o tempo T igual a 1, nós subimos até encontrar o 16 ali, ó, na vertical. Para o tempo 2, nós encontramos ali o ponto 32. Então, para 2 é 32, para 3, 48. Para 4, encontramos 64. E para 5, como esperado, para 5, 80. Este é o gráfico que representa a tabela anterior. Então, é o seguinte. Dizemos que uma variável V é dada em função de uma variável T, se e somente se, a cada valor de T corresponder um único valor de V. A condição que estabelece a correspondência entre os valores T e V é chamada lei de associação, ou lei matemática, ou relação, ou expressão, que nos é colocado para o cálculo de uma forma geral. Na nossa situação, nós percebemos que para calcular a vazão num determinado tempo, eu multiplico sempre esse tempo, o tempo que eu pretendo calcular, qual foi a vazão naquele determinado tempo, pelo tempo T. Então, no exemplo aí, nós temos, para um tempo de 10 minutos, eu tenho a expressão VT igual a 16T, eu tenho para o de 10 minutos, nós temos V10, que é igual a 16 vezes 10, que é 160 litros de água desperdiçados aí. Então, para 10 minutos, 160. Você deve estar lembrando que, no caso de Marcos, ele
gastou aí, a cada 5 minutos ele desperdiçava 80 litros. Como 10 é o dobro de 5, 160 também será o dobro de 80. Vamos continuar ao estudo de funções, só que dessa vez levando em consideração a noção de função através de conjuntos. Da mesma maneira que relacionamos as grandezas V e T, no caso do Marcos, na vazão da torneira que ele esqueceu aberta, podemos relacionar outras grandezas, de modo que a cada valor de uma seja associado um único valor da outra. Relações como essas são chamadas de funções. Vamos ver exemplos. A distância percorrida por um automóvel em uma viagem é dada em função do tempo. Isto é, a cada tempo t está associado uma única distância percorrida. Em um termômetro, a temperatura é dada em função do comprimento da coluna de mercúrio. Isto é, a cada comprimento C da coluna está associada uma única temperatura T. Mais um exemplo. O valor pago na conta de luz de sua casa é dado em função do consumo. Isto é, a cada consumo Q em kilowatts está associado um único preço P em real. Sendo A e B dois conjuntos, chama-se função de A em B, toda correspondência F que associa cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Os conjuntos A e B são o domínio e o contradomínio da função. Então chamamos o conjunto A, é denominado de domínio, representado pela letra D, cujos elementos são 1, 2, 3, 4 e 5, aqui o domínio. E o contradomínio é o conjunto B, cujos elementos são 16, 32, 48, 64 e 80. Contradomínio nós vamos indicar por CD. Então o conjunto A é o conjunto de partida, que é chamado de domínio, e o conjunto B é o conjunto de chegada, que é o contradomínio. Indica-se que F é uma função de domínio A e contradomínio B por meio do símbolo F, uma função aqui, de A em B. Então, é uma função de domínio A e contradomínio B. Cada elemento y de B associado através de F, então, cada elemento y de B associado através de F a um elemento x, aqui, um elemento x de A é chamado imagem de x. Então, por exemplo, 16 é a imagem de 1, 32 é a imagem de 2. Esse fato é indicado por y é igual a f de x, isso aqui. Então, nós podemos chamar y igual a f de x. Lembrando que os x são os elementos do conjunto A. Todos os x são aqueles valores que nós atribuímos ali arbitrariamente para a nossa função. Nesse caso aqui, escolhi apenas 5 elementos.
os números de 1 a 5. O subconjunto de B, formado por todos os elementos que são imagens através de F, então, o subconjunto de B, formado por todos os elementos que são imagens através de F, é chamado de conjunto imagem de F. Então, a imagem vai ser os elementos do conjunto B que estão associados através de F pela função f de x. Então, no nosso caso, y igual a f de x, para x, um x do conjunto A igual a 1, f de 1, vamos ter 16 vezes 1. Substituímos aqui na nossa expressão, uma vez que o nosso y foi definido como sendo 16x. Então, f de 1 é 16 vezes 1. 16 vezes 1, 16. Trocando agora o domínio por 2, ou seja, o valor de x aqui, que faz parte do domínio, por 2, eu vou ter f de x, que é o y, que vai estar no conjunto B, igual a 16 vezes 2, que é 32. Para 3, nós temos f de 3. F de 3 é 16 multiplicado por 3, que é 48. Então, observe que esta aqui é chamada lei de formação, ou lei de associação. É, geralmente, uma função, ela é expressa por uma lei de formação. Relembrando que o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio, e os elementos de B, que estão associados a algum elemento do conjunto A, são chamados de imagem. No nosso exemplo, a imagem coincidiu com o contradomínio, mas isso nem sempre acontece. Pode existir um caso em que vai partir as setas de A até B e vai sobrar um elemento no conjunto B, como veremos nos exemplos seguintes. Por exemplo, se eu escolhesse aqui 100, isso eu diria que a minha imagem seria 16, 32, 48, 64 e 80. O 100 não faria parte da imagem, faria parte do contradomínio. Observe que a imagem é um subconjunto do contradomínio. A imagem sempre vai estar dentro do contradomínio, ou seja, todo elemento da imagem também vai ser elemento do domínio. Mas eu posso ter um exemplo de um número aqui que vai fazer parte do contradomínio, porém não fará parte da imagem. Nós vamos ver isso agora nos exemplos a seguir. Bom, então vamos ver os exemplos. Quais das seguintes sentenças abaixo representam funções do conjunto A no conjunto B? Bom, pela definição, sabemos que uma relação no conjunto A no conjunto B vai ser chamada de função se e somente se a cada elemento do conjunto A tiver um único correspondente no conjunto B. Então, no nosso exemplo aqui, neste exemplo, trata-se de uma função. Observe essa relação. Todos os elementos do conjunto A estão associados a algum elemento do conjunto B. Então, neste caso aqui, essa relação é uma função. Nesse outro caso aqui, observe também que todos os elementos do conjunto A estão associados a algum elemento do conjunto B.
Não importa aqui no contradomínio se, por exemplo, o elemento 1 e o elemento 2 e o elemento 3 do conjunto A estão associados com 5. Aqui não tem problema. Então, estamos dentro da definição. Cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Então, aqui também nós temos um caso de função, uma relação que é função. Vamos para este caso aqui. Observe que neste exemplo aqui, neste caso, existe um elemento do conjunto A, que é o 8, que ele não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Então, essa relação aqui, ela não é função. Por que ela não é função? Porque o elemento 8, que pertence ao conjunto A, não está associado a nenhum elemento. E pela definição, cada elemento do conjunto A deverá estar associado a pelo menos a um único elemento do conjunto B. Então, esta relação aqui não é função. Vamos analisar esta relação. Observe que cada elemento do conjunto A está associado a algum elemento do conjunto B. Até aqui, tudo bem. Só que tem um porém. O elemento 4, é o x4 do conjunto A, ele está associado a mais de um elemento do conjunto B. E ele deveria estar associado a um único elemento do conjunto B. Então, observe que o 4 está associado com o 1 e com o 6. Isso não pode ocorrer. Não pode do conjunto A, que é o conjunto de partida, sair duas setas. Pode chegar. Observe que no contradomínio eu posso receber várias setas vindo lá do conjunto A. Mas o contrário, aqui no domínio, os elementos do domínio não pode estar associado com mais de um elemento do conjunto B. Portanto, esta relação aqui também não representa uma função. Representa uma relação, porém não é classificada como função. Pois bem, em relação ao domínio, contradomínio e imagem que estudamos, então vamos analisar aqui também os casos. Nesta função aqui, quem é o domínio dessa função? Quais são os elementos do domínio dessa função? Os elementos do domínio desta função são os elementos do conjunto A, que é 5, 8, 7, 6. Então, domínio é o conjunto A. O domínio da função são os elementos do conjunto A. 5, 8, 7 e 6. Agora, o contradomínio. O contradomínio desta função, que nós estamos chamando de CD. CD é o contradomínio. Quem é o contradomínio? Contradomínio é o conjunto B. São os elementos do conjunto B, que é o conjunto de chegada. Então, os elementos do conjunto B são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, por último, vamos calcular aqui a imagem desta função. IM, a imagem. A imagem são os elementos do conjunto B que estão associados a algum elemento do conjunto A. Por exemplo,
O 1 é a imagem de 5. O 2 é a imagem de 8. O 3 é a imagem de 7. E o 4 é a imagem de 6. Observe que o 5 e o 6 aqui do conjunto B, eles não representam imagem de nenhum elemento aqui do conjunto A. Portanto, a imagem desta função aqui são os elementos que estão recebendo setas. No caso aqui, 1, 2, o 3 e o 4. 1, 2, 3 e 4. Observe que aqui a imagem IM, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Todo elemento da imagem também é elemento do contradomínio. Porém, existem elementos do contradomínio que podem não fazer parte da imagem. Então, nesse nosso exemplo, a imagem são os elementos 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar agora nesta função quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. Aqui, o domínio são os elementos do conjunto A. Mais uma vez, o A é o domínio da função, os elementos do conjunto A, o X. Então, aqui, o domínio será 1, 2, 3, 4. Serão esses elementos aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O contradomínio são os elementos do conjunto B. 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. A imagem serão os elementos do contradomínio, esses elementos aqui, que estão associados a elementos do conjunto A. Então, nesse caso aqui, a imagem é apenas, já que aqui representa uma função, a imagem serão os elementos 5 e 6, são os elementos que estão associados. 5 e 6. Apenas o 5 e o 6. Observe que o 7 aqui não está associado a nenhum elemento do conjunto A. O 7 não está associado. Então, resumindo, o domínio são os elementos do conjunto A, o contradomínio são os elementos do conjunto B, a imagem são os elementos que recebem seta, que estão associados a algum elemento do conjunto A, é a imagem. Observe que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Aqui, nesse exemplo, uma função h de A em B. Nós temos o domínio, é o conjunto A, os elementos 1, 2, 3, 4 estão aqui. O contradomínio será o conjunto B, formado pelos elementos 5, 6 e 7, 5, 6 e 7. E a imagem é um subconjunto do contradomínio, que é 5 e 6. Apenas o 5 e o 6 estão relacionados com algum elemento do conjunto A. Então, eu digo que 5 aqui é a imagem de 1, de 2 e de 3. O 5 possui a imagem de 3 elementos do conjunto A. O 6 é a imagem de apenas uma. Isso pode acontecer, está dentro da definição. O que não pode acontecer é o contrário. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Um elemento do conjunto A está associado a mais de um elemento do conjunto B. Então, neste caso, eu tenho uma relação T, porém essa relação não representa função. Vamos analisar apenas,
Estamos interessados apenas nas relações que são funções, ou seja, que a cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento do conjunto B. Portanto, estudaremos domínio, contradomínio e imagem apenas para as funções. Essas relações aqui vamos deixar para um momento posterior. Ok?